Tudo bem, pessoal. Então, a ideia é aproveitar a oportunidade e também mostrar a proposta que foi elaborada aqui pela Universidade Federal de Pernambuco, visando o sequenciamento genômico de cepas do SARS-CoV-2, tá? Especificamente daquelas que circulam aqui no estado de Pernambuco. Tá? Meu nome é Valdir Balbino, sou professor do Departamento de Genética do Centro de Biociências da Universidade Federal de Pernambuco. E eu vou começar pelo final, tá? Para não correr o risco de, lá ao final, não ter tempo de fazer agradecimento. E eu acho que é muito importante a gente reconhecer a importância das contribuições que vêm sendo dadas em prol desse tema, tá? Então, a gente conta com o apoio irrestrito da Universidade Federal de Pernambuco, que fez o levantamento dessa demanda e considerou como sendo estratégica para tudo que viesse a ser feito. E através da sinalização da gestão central, houve toda uma mobilização da Pró-Reitoria de Pesquisa, tá, e da FAD, para viabilizar a liberação de recursos. Tá, e esses recursos são originados a partir do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco, do Ministério da Educação. Tá, e na execução temos o Laboratório de Bioinformática e Biologia Evolutiva, que é o laboratório que eu coordeno atualmente, o NUPIT e a Fundação Oswaldo Cruz. Bom, essa é a equipe do laboratório, tá? E mais alguns colaboradores que vão atuar especificamente na condução desse projeto, que, como vocês vão perceber, é um tanto quanto complexo. Tá? Eu destaquei alguns nomes em função da importância deles no que diz respeito à captação de recursos: o Arthur Coutinho, a professora Carol Leandro, que é a nossa pró-reitora de pesquisa, a professora Tereza Araújo, que é a nossa diretora de pós-graduação, e o professor Pedro Carelli, que é o nosso diretor de pesquisa, esses dois outros também vinculados à Propesc. Bom, essa é uma foto da época que a gente podia se encontrar. Tá? A gente tem um anexo aqui no laboratório, que é o nosso lajão, e é onde a gente faz os eventos sociais. Essa não é mais recente, não. A gente tem algumas fotos do carnaval, mas por prudência eu achei melhor usar essa, que é mais conservadora. Bom, então, a vantagem de ficar no último dia é que a gente pode usar aquele argumento que se usa quando se vai para uma banca, e você é uma banca de avaliação de trabalho de conclusão de curso, e você usa o argumento que todo mundo já falou aquilo que você gostaria de falar, né? Mas, de todo modo, só por uma questão de linearidade de raciocínio, a gente vai falar um pouquinho sobre a Covid-19. É uma doença recente, né, que supostamente foi reconhecida pela OMS em 31 de dezembro de 2009, apesar de haverem sugestões da comunidade científica de que o primeiro caso, de fato, deveria ter sido notificado em 17 de novembro de 2019. Tem uma série de controvérsias a respeito da doença, né, se a sua origem é natural ou laboratorial, e se a origem fosse laboratorial, se teria sido um evento acidental ou intencional. Em janeiro de 2020, mais precisamente no dia 13 de janeiro, foi registrado o primeiro caso da Covid-19 fora da China. E já em 11 de março de 2020, a doença foi reconhecida como pandemia pela Organização Mundial da Saúde. O seu agente etiológico, como vocês já viram em diferentes falas aqui, né, durante o evento, é o SARS-CoV-2, foi isolado pela primeira vez em 7 de janeiro de 2020 e a sua sequência genômica foi disponibilizada pelos chineses já em 12 de janeiro, pouco tempo depois do seu isolamento. Esse número, obviamente, não é atual em relação ao número de casos, né? Então a dinâmica da doença é assustadora, mas da última vez que eu consultei, já eram 5.101.000 casos registrados em 188 países, tá? E o hotspot atual é os Estados Unidos, com mais de 1.500.000 casos, que corresponde a quase 31% das notificações. A taxa de letalidade global é 6,52, tá? Isso aqui é um print da tela da OMS, onde se tem um sumário das informações mais relevantes a respeito da Covid. Esses registros são atualizados quase que diariamente. Então, aqui eu tenho as informações, apresenta as informações
sobre, primeiro, sobre a data precisa do registro do primeiro caso, que supostamente teria sido em 17 de novembro, e se essa notificação tivesse sido feita com a devida importância, se isso de fato é real, isso poderia ter mudado a forma de lidar com a doença, e também uma matéria de jornal, né, jornal leigo, citando a provável origem do SARS-CoV-2 a partir de organismos de espécies silvestres, especificamente morcegos. Bom, a Covid-19 representa o terceiro surto de doença, né, respiratória causada por coronavírus nos últimos 20 anos. A primeira foi a SARS, que foi reconhecida lá em 2003, e o seu agente etiológico era o SARS-CoV-1, se a gente quiser chamar assim, e a sua abrangência foi muito menor, obviamente, do que aquela que a gente está observando agora. A MERS foi reconhecida em 2012, né, que o seu agente etiológico era o MERS coronavírus, e foram registrados naquela ocasião menos de 2.600 casos em 27 países, com a maior parte deles se concentrando na Arábia Saudita. Bom, então esse é o panorama geral da doença. Então são os mapas que são divulgados, são atualizados mais de que uma vez por dia da Universidade de Johns Hopkins, só para a gente se situar. E aqui eu selecionei alguns países para a gente poder refletir um pouco sobre o que representa a doença. Então vocês veem que os números são ligeiramente diferentes entre uma coisa e outra, que eu não tive muita paciência de atualizar, tá bom? Então, o Brasil aqui figurava ainda com 271 mil casos, né, com a incidência de 1.280 casos para cada milhão de habitantes, que quando a gente normaliza os dados, né, estabelece a incidência, torna-se possível a comparação de países diferentes, com tamanhos populacionais diferentes. Então, infelizmente, a nossa curva aqui, como vocês percebem, ela ainda é ascendente, né? E a gente deve continuar apanhando por mais alguns dias se a gente leva em conta a casuística que foi observada em outros países. Aqui a gente tem mais alguns países, aqueles que ficaram foram mais midiáticos em termos da importância da doença: Espanha, Itália, Rússia e Reino Unido. A Rússia vive um momento parecido com o Brasil, com a sua curva também ascendente ainda, tá? E nos outros países, de algum modo, a doença parece começar a entrar em equilíbrio. Então, isso aqui é só para reflexão. O primeiro caso no Brasil foi registrado oficialmente em 26 de fevereiro, apesar de haverem evidências de que os casos já começaram a surgir no mês de janeiro. Por coincidência, foi numa quarta-feira de cinzas, então, para quem gosta de especular sobre a importância do carnaval para a disseminação da doença no nosso país, isso corresponde, a notificação oficial corresponde a 57 dias após a notificação oficial do primeiro caso na China, tá? E naquele momento já eram registrados mais de 80 mil casos no mundo inteiro, né? E a pergunta que a gente se faz é o que a gente fez para se preparar para a chegada da Covid, que a gente sabia que ela ia chegar e era só basicamente questão de tempo. Então, aqui uma comparação. Eu usei aqui, ao invés de usar o número de registros diários, eu usei o número de registros semanais, que acho que quando a gente usa uma unidade como a semana, a gente reduz um pouco da variação diária, né, em relação à notificação. Aqui no Brasil, como não poderia deixar de ser, o número de registros no final de semana cai, e na segunda-feira eles são geralmente maiores do que o restante da semana. Então, aqui é uma comparação direta da incidência, também usando casos por milhão, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, a gente percebe que nossa curva ainda é ascendente, assim como dos americanos. Isso aqui é o mesmo racional, mas em relação agora, especificamente em relação ao número, à proporção de óbitos por milhão de habitantes. E aqui a gente percebe que o nosso problema ainda não entrou na fase de equilíbrio. Quando a gente olha para o Flight Radar, eu gosto de acompanhar a aviação, tá? Então a gente consegue entender um pouco de que modo essa doença consegue se disseminar com tanta facilidade, né? A humanidade ela é muito móvel hoje em dia, conectada física e remotamente,
e isso explica um pouco da casuística e da dificuldade de se manter a doença sob controle. Bom, no Brasil, então, a gente destaca especificamente a região Nordeste, né? Então, esse número também, acho que esse número é de anteontem, eu acho. Então, o Nordeste figura como a região com a maior incidência no país. Selecionei aqui alguns estados, né, para a gente também ter somente um piso para refletir, né? Então, a coisa no Amazonas, por exemplo, ela é bastante séria, né? Continua bastante séria, e Pernambuco também tem se destacado aí no cenário nacional em função da alta incidência da doença na população. Bom, então, em relação ao coronavírus, então, a nomenclatura foi definida em 11 de fevereiro de 2020, né, e seguiu as diretrizes estabelecidas pelos órgãos competentes, né, a OIE e a FAO, tá? Então, não é muito legal continuar chamando de vírus chinês, tá? Então, tem toda uma série de preceitos éticos que são adotados na designação de uma doença, e a OMS cuida disso para evitar questões que suscitem preconceito ou xenofobia com determinados grupos étnicos. Bom, Trump, agora no dia 24 de março, ele prometeu que ia parar de chamar o vírus de vírus chinês. Aqui no Brasil, ele continua sendo, entre alguns, né? Então, a gente meio que mimetiza as coisas que o tio Sam faz, né? Infelizmente. Então, para quem é um pouco mais idoso, lembra a coisa lá de Paulo Gracindo, que tem um quadro num desses programas humorísticos onde ele apresentava a ideia do primo pobre e primo rico, né? O chato de você ter primo ou amigo rico é que você pensa que pode fazer as mesmas coisas e aos mesmos lugares, ter as mesmas normas de reação, tá? Isso não é bem verdade. Então, o que o Trump diz tem um peso, o que os mandatários aqui do Brasil dizem tem outro. Então, o bom é quando a gente se pauta no aspecto relevante, no que é o aspecto científico, tá? Para pensar nas coisas. Bom, então, deixa eu ver se aqui eu posso passar. Tá. Então, sobre o vírus, acho que vocês já ouviram bastante coisa nesses dias. Eu obviamente, não sou virologista. O tipo de contribuição que eu espero poder dar à comunidade científica aqui da universidade e à comunidade científica estadual através dos temas em que eu tenho alguma expertise, que seriam basicamente em genômica e bioinformática, tá? Então, a classificação taxonômica do vírus já foi bem fundamentada e publicada em periódicos importantes. Então, isso aqui é mais um resumo para mim mesmo, tá? Para saber com quem é que eu estou lidando, para tentar ser menos ignorante no assunto e não usar esse argumento de não ser virologista para ser completamente inerso num tema de pesquisa que você resolve encampar, tá? Então, a gente vive numa fase em que a informação ela é muito boa para um aspecto, mas ela é danosa, né? Porque ela suscita, né, o surgimento de teorias conspiratórias, e a gente tem que usar o conhecimento, né, o bom conhecimento, as boas fontes de informação para tentar barrar esse tipo de situação. Então, se a gente quer informação, a informação está disponível, é só uma questão de a gente identificar os canais competentes para que isso seja feito do melhor modo. Bom, o Trump, agora muito recentemente, ele voltou a afirmar sobre a origem quase que criminosa do vírus na China, tá? E isso foi meio que de encontro ao que a inteligência americana deduziu, tá? Mas, enfim, ele é presidente, ele pode falar o que acha que é correto. Cabe a nós, sociedade, procurar as fontes corretas e interpretar aquilo que nos é dito, né? Independente de quem seja. Bom, então, a gente já tem uma farta produção científica associada ao coronavírus, é impressionante, então é bem difícil se manter atualizado em relação a um tema que seja sobre o vírus ou sobre a doença, dada a profusão de publicações que são geradas a cada dia. Então, o genoma do vírus já é conhecido, tá? Já está depositado, já existe uma sequência de referência,
Então, isso nos dá uma tranquilidade boa para trabalhar e é importante que a gente tenha essa referência. Deixa aqui. Então, nessa publicação aqui, agora que foi de março, foi definida a sequência de referência do SARS-CoV-2, tá? Para que a comunidade científica use como não poderia deixar como referência para estudos comparativos. Tá? Então, um estudo relativamente abrangente, foi feita análise comparativa das sequências virais e foi definida a composição do genoma com base na frequência das bases em cada sítio. Desse modo que vocês podem enxergar aqui. Então, a gente já tem essa tranquilidade de saber com que a gente deve comparar os nossos genomas à medida que eles são produzidos. Então, a doença ela já foi notificada aqui no Brasil, já tivemos 2 genomas sequenciados, essa é uma publicação do mês de março de 2020, tá? Então, esse estudo foi realizado no estado de São Paulo e abriu as portas para a genômica do SARS-CoV aqui no Brasil. Então, esse gráfico vocês já viram em algumas das apresentações, o número de sequências depositadas nos repositórios públicos é impressionante, a gente já passa longe dos 30 mil genomas virais à disposição da comunidade para estudo. Tá? Então, existe um sentimento de cooperação muito grande em relação à disponibilização da informação quase que em tempo real, e isso permite com que os pesquisadores do mundo inteiro possam pôr em prática as suas ideias e os seus projetos. Bom, então, diante desse cenário, a gente definiu que seria estratégico a gente propor um projeto, né, para avaliar a diversidade genômica de cepas de SARS-CoV-2. Tá? Então, isso foi uma iniciativa da Universidade Federal de Pernambuco, conta com financiamento próprio da universidade e com financiamento externo, através de recursos do Ministério Público e do Ministério da Educação, como foi sentenciado lá no início da apresentação dos meus agradecimentos. E a pergunta que a gente se fez e se faz é por que sequenciar genomas de cepas pernambucanas se já existe tanta referência no mundo inteiro, tá? Então, a gente busca inspiração em outros grupos, obviamente. Então, aqui eu trago para vocês uma iniciativa britânica que destinou 20 milhões de libras para projetos de sequenciamento genômico do SARS-CoV-2. Tá? Então, sequenciar, dispor da informação genômica de um organismo hoje, no meio acadêmico, é a informação básica que a gente precisa para conseguir trabalhar, e não poderia ser diferente com o agente etiológico da Covid-19. Então, não é porque foram sequenciados 2 genomas no Brasil ou 30 mil no mundo inteiro que a gente vai abrir mão da prerrogativa de também fazer parte desse esforço e da nossa contribuição aqui da universidade em relação ao tema. Então, e principalmente quando a gente olha para o problema aqui dentro da nossa casa, né? Esse número é mais atual, mais de 310 mil casos, 106 mil casos na região Nordeste e 23 mil casos, quase 24 mil casos aqui no estado de Pernambuco. Então, isso serve de motivação para a gente investir tempo e recursos financeiros na execução desse projeto. Então, a gente tem algumas perguntas que, obviamente, elas são inerentes a um tipo de momento, para esse momento que a gente vive, né? Então, se a gente considera o número de pessoas infectadas no mundo, então a gente pode contar aí com pelo menos 5 milhões de interações entre os componentes do sistema vírus hospedeiro, tá? E se a gente leva em conta a subnotificação, que ela é patente em vários países, inclusive aqui no Brasil, e se a gente leva em conta que parte da população que entra em contato com o vírus não manifesta os sintomas, são tidos como assintomáticos, então esse número deve ser ainda muito mais expressivo. E uma das perguntas básicas que a gente deve se fazer é sobre a tendência evolutiva dessa interação, tá? Então, como é que esse vírus deve se manter no meio ambiente a partir da tratativa, das milhões de tratativas que ele tem feito com os seres humanos.
se é bom negócio para o vírus que ele mate tanto, ou se de repente, do ponto de vista evolutivo, vai haver uma tendência de seleção para aquelas cepas, daquelas cepas virais que vão estar associadas a manifestações mais brandas para que o indivíduo infectado sirva como fonte de transmissão e que não encerre o ciclo de vida daquela cepa específica. Então, a literatura já é bem farta em relação a estudos de diversidade genômica e tem algumas e a gente, obviamente, como a gente não conseguiu sair na frente, né, por falta de estrutura e por falta de investimento no início da pandemia, então a gente teve tempo de filosofar um pouco e tentar reconhecer na produção associada ao tema questões que fossem importantes serem abordadas do ponto de vista metodológico. Então, aqui eu selecionei esse artigo especificamente para mostrar para vocês, para mostrar a seriedade com que o tema genômica é levado nos países organizados, tá? Então, na Alemanha, por exemplo, se faz rastreio, né, dos casos de Covid-19 e, a partir disso, eles conseguem fazer uma série de elucubrações a respeito do sentido de transmissão da doença, para que isso sirva como elemento norteador para a tomada de decisão no que diz respeito ao abrandamento das medidas de distanciamento social. Tá? Então, a Alemanha vive hoje um momento de início de afrouxamento das decisões e tudo que se faz na Alemanha, assim como na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália, na França, enfim, é feito com base em evidências científicas e não simplesmente no achismo dos políticos que se primam por não serem especialistas em coisa nenhuma e resolvem opinar justamente na área de saúde, que é um tema muito frágil, que mereceria maior respeito por parte dos mandatários. Então, tem alguns aspectos que a gente levou em consideração. Um deles é a carga viral, tá, como elemento norteador. Quanto maior a carga viral, maior a probabilidade de você ter sucesso no sequenciamento genômico. E também, se você dispõe dessa informação acerca da carga viral associada a um determinado indivíduo, você pode facilmente, dentro do possível, fazer uma associação dessa informação que é gerada em relação aos desfechos clínicos observados. A gente também levou em conta a possibilidade de abordar o tema de co-infecção, já que existem vários outros vírus que atuam como agentes etiológicos de doenças respiratórias. Tá? Então, a gente vai tratar disso oportunamente. Isso aqui eu posso passar, basicamente. Então, aqui é o grosso. Tá? Isso aqui, então, é a ideia geral agora, depois de mais de 60 dias de tratativas, né? Então, já os projetos e subprojetos já foram definidos, e aqui a gente vai tentar resumir, grosso modo, o que é que vai ser realizado. Tá? Então, o objetivo geral do projeto é sequenciar os exomas completos de 100 pacientes acometidos pela COVID e as sequências genômicas de cepas do SARS-CoV-2, inclusive as cepas que infectam esses 100 pacientes. Tá? Então, a ideia é que a gente não olhe simplesmente para o aspecto do vírus, né, que a gente não ponha toda a culpa do problema no vírus, mas que também a gente olhe a predisposição genética, né, se a existência, avaliar a possibilidade de existência de predisposição genética das pessoas em desenvolverem formas mais brandas ou mais graves da doença. E aí, por isso que a gente vai investir esforço e tempo e recurso nessa perspectiva, de também avaliar o componente humano dentro dessa problemática. Então, a gente espera dar uma contribuição à compreensão da importância da variabilidade genética dos componentes do sistema vírus hospedeiro, tá? Isso tudo associado com a heterogeneidade clínica observada entre os portadores. Então, daqui já dá para deduzir que quanto mais informações a gente tiver sobre o desfecho do quadro clínico do paciente, mais valor agregado a gente vai ter à nossa pesquisa, tá? E, como não poderia deixar de ser, a gente também mira a formação de recursos humanos altamente especializados nas áreas de biologia molecular, genética de populações humanas, epidemiologia molecular, virologia, bioinformática, entre várias outras.
Então, um subproduto interessante do projeto vai ser a ampliação da capacidade técnica da plataforma multiusuários de genômica e sequenciamento de nucleotídeos do Centro de Biociências, tá? E a gente já presta serviço de sequenciamento na comunidade. O serviço é gratuito, não, o que a gente faz basicamente é permuta de reagentes, tá? E a gente, com a aquisição de uma plataforma NGS, então, certamente a gente vai poder oferecer um serviço com mais qualidade, com ainda mais qualidade à comunidade científica da UFPE. Então, a gente vai ter condições de continuar oferecendo o serviço de sequenciamento de nucleotídeos e de genotipagem, baseado na eletroforese capilar. E ainda, a gente, aqui no grupo e vários outros grupos aqui da universidade, prestam serviços de suporte a pesquisadores que precisam do uso de ferramentas de bioinformática e bioestatística. Bom, então, como é que se deu a evolução do projeto? No primeiro momento, a gente recebeu uma dotação orçamentária específica do Ministério Público do Trabalho e foi definido um projeto, né, um subprojeto, na verdade, se a gente leva em conta do projeto macro da Universidade Federal de Pernambuco, que previu o sequenciamento genômico de cepas do SARS-CoV-2, tá? E nesse momento a gente consignava como razoável se a gente conseguisse sequenciar 96 cepas. Depois houve uma nova dotação orçamentária, tá? Agora com recursos do Ministério da Educação, e o número de genomas a serem sequenciados expandiu consideravelmente. Então, se tudo der certo, a gente está na fase de aquisição de fechamento de compra e aquisição de insumos, alguns já começaram a chegar, tá? Então, a gente deve ter, ao final de todo esse processo, entre 300 e 400 genomas sequenciados, então, que representa, como vocês viram na apresentação do Guilherme, né? Percentualmente, vai ser uma contribuição importante que a universidade vai dar para o conhecimento do agente etiológico da Covid-19 aqui no Brasil. Dentro das abordagens que a gente vai aplicar, tem uma delas voltada para a aplicação de um painel respiratório, né, que é através dele que a gente vai avaliar a possibilidade com a infecção dos pacientes por outros tipos virais, e também a gente pretende fazer, isso aqui é um pouquinho mais difícil do ponto de vista de consecução, em função da necessidade de se obter amostras necropsiadas dos pacientes que, infelizmente, vierem a óbito. Tá? Então, a ideia é que a gente possa comparar ou fazer genômica comparativa de vírus, tanto inter-hospedeiros quanto intra-hospedeiros, já que a gente sabe que os vírus podem apresentar variações no seu tropismo, tá? E infectar diferentes tipos de tecido. Então, isso aqui é a ideia, existe recurso, existe vontade, o que a gente precisa saber é se existe viabilidade técnica no que diz respeito à obtenção das amostras. E no momento 3, então, a gente conseguiu mais um aporte de recursos que permitiu a definição do sequenciamento do exoma dos pacientes, e são pelo menos 100 que a gente vai avaliar. Então, esse aqui mais ou menos é o fluxo de ideias, né? Então, tudo começa com a demanda institucional. Com base nisso, discutiu-se bastante entre membros do projeto e a comunidade científica nacional a respeito da plataforma de sequenciamento mais adequada para a execução do projeto. Em seguida, discutiu-se também quais seriam as estratégias ou estratégias de sequenciamento a serem adotadas, quais os critérios para a seleção das cepas e também das amostras, critérios também de inclusão, né, para a inclusão para a definição de quais as condições ideais para o sequenciamento do exoma completo, quais as características clínicas que a gente gostaria de observar. Depois, definir a origem das cepas, tá? E isso é importante, já que o Laboratório de Bioinformática e Biologia Evolutiva não dispõe de infraestrutura compatível com os níveis de biossegurança 2 e 3 que seriam exigidos para tanto. Então, mas isso aqui a gente conseguiu resolver de forma bem razoável. Definir o número de cepas a serem sequenciadas, tudo com base em cima do orçamento disponível. Depois, a contemplação dos aspectos éticos da pesquisa, que tudo isso aqui só é possível depois da aprovação pelos comitês de ética do Hospital das Clínicas e do
Comitê de Ética da Universidade Federal de Pernambuco. Depois, a fase de orçamento e aquisição de insumos, que isso aqui é a fase mais gritante, digamos assim, porque não somos só nós aqui na Universidade Federal de Pernambuco, estamos com a intenção de sequenciar genomas. O mundo inteiro tem o mesmo interesse. Tá? Então, isso resulta numa corrida pela busca dos insumos, e isso faz com que o tempo de entrega dos reagentes seja dolorosamente grande. Tá? Mas esses componentes já foram definidos, então a gente está nessa fase aqui final da definição, partir para a obtenção das amostras propriamente ditas, preparação das bibliotecas, sequenciamento e análise das sequências. E aqui a gente resume mais ou menos como é que anda a coisa. Então, a provocação veio da Pró-Reitoria de Pesquisas da Universidade Federal de Pernambuco. A gente optou pela plataforma MySeq, Illumina, tá? Que era o equipamento que atendia às exigências técnicas necessárias e que se enquadrava também no orçamento. Tá? A estratégia de sequenciamento, inicialmente, foi definida com base no AmpliSeq, na metodologia AmpliSeq da Illumina, mas a gente expandiu isso e a gente incluiu o kit de painel respiratório, por exemplo. Tá? A origem das amostras vão ser de pernambucanos, tá? Então, porque não teria como expandir para amostras por limitações orçamentárias a partir de outros estados, infelizmente. Então, a gente vai se limitar a Pernambuco. Então, a gente leva em conta os aspectos epidemiológicos para definir quanto mais representativa forem as amostras, mais valor agregado a gente vai conseguir conferir. Esse número 200, felizmente, já foi superado. Então, segundo os meus cálculos, a gente deve chegar a 400. Tá? O projeto já se encontra no Comitê de Ética. Tá? A parte de aquisição de insumos tem sido heroicamente conduzida pela FAD. Então, vocês imaginam a complexidade que é para a FAD fazer a execução orçamentária de vários projetos diferentes, com itens diferentes, com demandas diferentes. Tá? A fonte das amostras vai ser, para sequenciamento genômico especificamente, vai ser via NUPIT, através de colaboração com o grupo da professora Maíra e da professora Michele, tá? E o sequenciamento vai ser feito inicialmente na Fundação Oswaldo Cruz, uma vez que o equipamento adquirido, o MySeq, adquirido pela Universidade Federal, deve demorar um pouco, e o tratamento da informação, uma vez gerada, vai ser feito aqui no Laboratório de Bioinformática e Biologia Evolutiva, mas como o Guilherme bem apontou ontem, isso aqui é um sistema aberto, são dados públicos e que as pessoas que tiverem interesse em fazer parte desse esforço de análise, obviamente que estão convidadas a participarem juntamente com a gente. Para especificamente em relação ao Exoma, o equipamento que a gente adquiriu não tem poder de processamento suficiente para fazer, pelo menos num custo razoável. Então, a gente partiu para consultas a empresas privadas e a que apresentou a melhor oferta foi a Macrodin, é uma empresa da Coreia do Sul, especificamente para sequenciamento de exoma. O valor promocional deles, para vocês terem ideia, é de $299 por amostra, mas a gente fez uma choradeira junto com a empresa e a gente conseguiu uma redução de $50 nesse valor, que implica uma economia de $5.000 aqui para a universidade e que tornou a execução desse componente de pesquisa viável. Isso aqui é só para vocês terem ideia do que é o LAB, que é o Laboratório de Informática e Biologia Evolutiva. Quem trabalha aqui no Lab já sabe como é o sofrimento, tem que fazer de tudo, né? E o Wilson da Silva Júnior, que é nosso pós-doc, ele se encarregou de fazer a planta otimizada, né, para a gente definir aqui como é que ficará o layout do laboratório para poder receber a unidade de sequenciamento que vai ficar nessa área aqui do laboratório. Então, aqui a gente precisou levar em consideração uma série de coisas, porque além da pesquisa básica, a gente tem um serviço que é prestado à comunidade, que é voltado para a realização dos exames de determinação de vínculo genético, ou popularmente conhecidos como exame de DNA ou exame de paternidade. Então, a gente precisou levar isso em consideração, porque existe uma série de normas que precisam ser seguidas para a gente garantir a manutenção do serviço, dos dois serviços, tá? Tanto de sequenciamento quanto de determinação de vínculo genético. Eu acho que é isso, pessoal.